Fala pessoal, esse é o Mestres do Solo, um projeto da nossa parceira TMF Fertilizantes. E aqui com a gente do Mais Soja você vai ver uma série de 6 vídeos com pedaços e palestras de 3 dos principais mestres do solo do Brasil. O professor Telmo Amado, o professor Elmar Floss e a doutora Patrícia Refati. No primeiro episódio você vai ver um pouquinho o que o professor Telmo falou pra gente sobre calcário, distribuição de calcário, CTC do solo e distribuição das raízes no solo. Então fica ligado que o vídeo está chegando. Bom, falar para vocês da construção do perfil, e o professor Floss já posicionou muito bem essa questão da genética moderna. Nós temos aqui vários produtores de semente, né, e produtores multiplicadores de material genético de altíssima qualidade. Mas de um modo geral, esse material genético ele tem baixa tolerância ao alumínio e ele responde muito ao cálcio. E especialmente aqui para esses solos de Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus, Muito Capões, etc., são solos que a característica é exatamente o contrário, né? Ele é rico em alumínio e tem pouco cálcio. E além disso, a CTC aqui é muito alta. Então, quando você pensa em atingir aqueles níveis de saturação de cálcio que o professor Floss manifestou, nós estamos falando em um trabalho que tem que ser construído ao longo de vários anos realmente, porque as quantidades envolvidas são muito grandes. Para exemplificar um pouco para vocês, né, eu tenho a oportunidade de viajar para várias regiões aí, mas se a gente vai lá para Luiz Eduardo Magalhães ou vai para o Piauí, nós vamos encontrar solos com CTC de 5, 6, solos arenosos, baixa matéria orgânica. E aqui vocês têm solos que têm CTC de 18, 20, 21. O que quer dizer isso? Que para nós alcançarmos a mesma saturação, aqui nós vamos ter que precisar de uma quantidade de 4, 5 vezes maior. Como a gente não pode colocar tudo isso de uma vez só, a única solução é trabalhar isso gradativamente. Bom, então nós temos que sempre ter em mente essas duas coisas e eu vou procurar explorar bastante isso nessa apresentação. A outra questão muito interessante é esse aqui, né, veio de um professor de melhoramento da Universidade do Kansas, e ele, melhoramento de soja, né, e ele fala que o melhoramento genético realmente tem nos permitido, né, associado a todos os outros avanços, ganhos de produtividade muito importantes, mas 50% seria atribuído ao melhoramento genético e 50% atribuído ao aprimoramento do manejo. Nós podemos olhar isso de outras formas, né? Podemos olhar com 54 fatores que o professor Floss manifestou, que são os fatores de produção, mas o que eu queria destacar é que a alta produtividade é uma combinação de uma planta com uma carga genética de alto potencial e uma lavoura, como dizia o Dirceu Gassen, uma lavoura conduzida no capricho, com qualidade. De nada adianta nós termos potencial genético extraordinário se nós não fizermos a nossa parte, que é o melhoramento, o aprimoramento do manejo como um todo. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente pensa em cálcio, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o calcário. E realmente o calcário é assim, uma fonte de cálcio importantíssima. Alguns de vocês, o Raul viveu um pouco disso, a Operação Tatu. A Operação Tatu, ela foi criada por professores da URGS, e por 2 americanos, exatamente, 64, que vieram ao Rio Grande do Sul. Eles vieram da Universidade de Wisconsin, Madison, e vieram para cá e começaram a fazer as análises de solo e se surpreenderam com a acidez dos nossos solos. Nessa época aqui, Vacaria tinha muita barba de bode, era campo,
E lavoura muito pouco, e as tentativas de produzir com lavoura eram frustradas porque a produtividade era muito baixa. Não chegaram aqui? Se assustaram quando eu disse, olha, não é possível ter mais que 30% de saturação de alumínio. Aí pararam ali na região de Carazinho, Não Me Toque, Santa Rosa. Mas de toda forma, ali surgiu a Operação Tatu, que era uma operação de adição de calcário nos nossos solos, e é impressionante que a gente passou 50 anos e nós estamos ainda dizer assim, olha, precisamos de calcário, precisamos rever as doses, precisamos entender mais como esse produto reage. Bom, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que as quantidades envolvidas são muito grandes. E não é fácil distribuir um pó. Distribuir pó em lavoura não é fácil. E o calcário, como a solubilidade, nós já vamos ver logo a seguir, é uma solubilidade baixa, para ele reagir, nós teríamos que incorporar ele ao solo. Como nós vamos aplicar na superfície, para aumentar a reatividade, nós teríamos que trabalhar com material muito fino. E distribuir um material fino com precisão é complicado, não é fácil. As nossas máquinas agrícolas, de um modo geral, não são desenvolvidas para isso. Então, muitas vezes a gente usa um equipamento que é um distribuidor a lanço, quando nós teríamos que ter um distribuidor pneumático ou por gravidade. Então, é muito comum, nós temos aqui uma lavoura de Palmas, região de Tocantins, e que o agricultor, eu fui viajar com ele para a lavoura dele, e ele me mostrou que estava calcareando a área. E vocês observem que a distribuição está muito ruim. Tem locais que a gente tem uma quantidade muito grande, outros locais que simplesmente não cai o produto. Quando a gente faz um manejo de doses menores e mais frequentes de calcário, teoricamente, se a gente erra na distribuição, esse erro vai se compensando ao longo dos anos, e por isso que eu sempre assim, procuro trabalhar, e tinha uma recomendação nesse sentido, com doses mais frequentes e menores. Outro problema é que quando a gente aplicar um pó na superfície do solo, e se esse solo estiver compactado ou estiver com a sua estrutura física comprometida, este pó é o mais fácil de ser transportado. Na verdade, o processo erosivo, ele vai tender a transportar a matéria orgânica, que é o mais leve, e depois a argila. Agora, se nós tivermos um pó aplicado na superfície do solo, nós podemos perder bastante por escoamento, que é uma quantidade que está saindo da nossa lavoura que nós não estamos quantificando. Tivemos o mês de maio mais chuvoso de 35 anos. Foi impressionante, né? Praticamente a cada 3 dias nós tínhamos uma chuva. E essa aqui é uma situação, né, que eu mostrei. Esse agricultor, ele colheu a soja, ficou esperando o momento de semear o trigo. Meados do mês de maio, ele aplicou calcário na sua área e semeou o trigo. E infelizmente teve uma chuva de 80 milímetros logo após isso, né? E o próprio caminho do duplo disco da semeadora fez um caminho para a água formar seu fluxo preferencial, e aí o calcário simplesmente saiu da propriedade. E agora, Pedro, o que nós vamos recomendar aqui? Passar uma reta escavadeira aqui, recolher e distribuir solo com calcário de volta? Então, eu queria mostrar para vocês que nem sempre eu fico olhando para isso aqui e fico pensando assim, puxa vida, se esse calcário que foi aplicado aqui a 150, 200 metros foi transportado, que dirá que taxa variável eu não estou fazendo de calcário aí com aquele produto que não saiu da minha lavoura, mas simplesmente foi redistribuído de uma forma com a qual eu não tenho controle nenhum, né? E isso acaba impactando na disponibilidade de cálcio. A outra questão
é essa questão da formação de um perfil profundo de enraizamento. O que seria um perfil profundo favorável ao enraizamento? Já que perfil de solo quem faz é a natureza, né, ao longo de 500, 1000 anos. Bom, uma das principais coisas que nós temos que fazer é diminuir a acidez. E além disso, nós temos que aumentar o cálcio e diminuir a concentração de alumínio em profundidade. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, especialmente com calcário aplicado em superfície, porque a solubilidade dele é muito pequena e ele tende a realmente corrigir as camadas mais superficiais, e essa frente de alcalinidade ela acaba não tendo força para corrigir camadas mais profundas. Tem alguns experimentos que mostram correção de camada mais profunda com aplicação de calcário superficial, mas isso teria que ser repetido com muita frequência e por longo prazo. Aquele agricultor que ficou um interstício de tempo grande entre aplicações de calcário ou que aplicou doses muito pequenas, a esperança de construir esse perfil ela é bem pequena. E aí nós temos situações, muito comuns de um sistema radicular ficar concentrado nos primeiros 10, 15 centímetros, e nós temos a formação de uma camada compactada. Essa camada compactada, na verdade, ela é fruto do peso da transmissão de carga das máquinas agrícolas para o solo, e o solo vai retransmitindo essas cargas, e normalmente ele tende a aumentar a sua densidade aí pelos 10, 15 centímetros de profundidade. Agora veja só, esse é um processo que ocorre toda vez que nós entramos com máquinas nas nossas lavouras com umidade elevada. Só que esse processo ele teria que ser revertido pela ação das raízes. Então, na verdade, a gente compacta e a planta nos ajuda a descompactar, ou a atividade biológica. Só que como nós não temos raízes penetrando nesta camada, pela falta de cálcio e pelo excesso de alumínio, esse processo de reversão da compactação não ocorre. E o que acontece é exatamente o contrário. Aquela camada vai ficando cada vez mais adensada, sem a presença de raízes, sem atividade biológica, e a esperança dela ser revertida se torna cada vez menor. Então, infelizmente, essa é uma situação muito comum nas nossas lavouras, de uma concentração muito grande das raízes na camada superficial.